Editorial. Li no G1 que uma delegada da Polícia Federal por nome Érica Mialik Marena, ex-coordenadora da Lava Jato em Curitiba e coordenadora da Operação Ouvidos Moucos em Florianópolis, está sendo investigada. A investigação contra essa delegada se deve ao suicídio do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Ele se atirou do 7º andar de um shopping depois de ter sido preso pela operação por ela coordenada. Olivo, o reitor, era um dos homens de mais alto prestígio na sociedade catarinense. Nasceu de um lar humilde, trabalhou, estudou e chegou ao ápice da carreira como reitor daquela universidade. E sábado passado fechou o 2º mês do seu suicídio. Um desembargador amigo dele desde a infância deu uma sentença com a seguinte frase: nem Kafka pensou que uma sucessão de arbitrariedades pudesse levar a algo tão brutal. Primeiro quero que você conheça por cima Kafka. Foi um escritor tcheco de língua alemã, autor de romances e contos considerados dos mais influentes do século XX, em cujo livro O Processo narra fatos que coincidem com o destino do nosso principal personagem de hoje, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Voltando a essa mísera realidade, Cancellier, o reitor, foi preso numa certa manhã, acusado falsamente de estar dificultando uma investigação dessas, de ouvir falar. Olivo, ou Cancellier, ou como era carinhosamente conhecido pelos amigos como Cal, foi preso numa operação espetaculosa da Polícia Federal na manhã de 14 de setembro, por estar sendo investigado sem saber pela delegada Érica Marena, sendo que ele, aos 59 anos, nunca teve um antecedente criminal. E a falsa acusação seria de que ele estaria tentando obstruir uma investigação sobre desvios no programa de educação à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem o acusou foi um desafeto, tudo porque ele havia cortado, por medida de economia, uma gratificação que aquele indivíduo recebia mensalmente de R$1.000. No depoimento, o inimigo do reitor, por causa do corte da gratificação que fez, denunciou-o gratuitamente. E no depoimento que ele fez à Polícia Federal, contou sua contrariedade porque o reitor, com base numa medida administrativa de redução de custos, lhe cortou a gratificação que ele recebia. E a delegada, naquele embalo, nem sequer cogitou que naquele depoimento poderia haver a possibilidade de retaliação pessoal.
Resumo dessa ópera bufa: a prisão foi desnecessariamente espetaculosa, como costuma e continua a acontecer com muitas prisões que estão se fazendo hoje neste nosso país. Pior do que se estivéssemos em uma ditadura militar. A Polícia Federal usou para prender o reitor inocente e mais 6 professores daquela universidade 115 policiais. E os erros continuaram. No dia da prisão, a Polícia Federal manchetou no seu site que a ouvidos moucos estaria combatendo um desvio de mais de 80 milhões de reais. E isso não era verdade. 80 milhões foi o que o Ministério da Educação repassou em 10 anos, de 2005 a 2015, àquela universidade, sendo que Cancelier, o reitor, só assumiu a reitoria da Universidade de Santa Catarina em maio de 2016. No mesmo dia que foi preso, em 14 de setembro, depois de depor na Polícia Federal, esse reitor inocente foi levado, como se condenado fosse, para a penitenciária de Florianópolis. Lá teve os pés acorrentados, as mãos algemadas, ficou nu, foi submetido até à revista íntima. Teve que vestir o uniforme de presidiário e ficou guardado numa cela na ala de segurança máxima. Como ele era cardiopata, passou mal, sendo examinado e medicado por seu médico cardiologista, e 30 horas depois, a pedido do advogado Dr. Hélio Rubens Brasil, uma juíza federal relaxou a sua prisão, concedendo-lhe o alvará de soltura. 18 dias depois de ter passado por todas essas barbaridades, em 2 de outubro, Cancelier se suicidou aos 59 anos, atirando-se do 7º andar de um shopping de Florianópolis, antes, porém, deixando o seguinte bilhete: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. 5 dias antes de ter se suicidado, o próprio reitor descreveu para o Globo a revolta que o dominava, dizendo: a humilhação e o vexame a que fomos submetidos há uma semana, eu e outros colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, não tem precedente na história da instituição. O desembargador Andrade, que lembrou Kafka, viu o reitor pela última vez em 13 de agosto, bem antes da prisão. Portanto, quando ambos, amantes do xadrez, foram a Blumenau, no interior de Santa Catarina, participar de uma partida simultânea contra a campeã brasileira juvenil, Gabriela Feller, para arrecadar uns trocados para que ela participasse do campeonato mundial que em breve se realizaria no Uruguai. Dos 12 adversários, a enxadrista derrotou 11, até mesmo o reitor. O único a vencê-la foi o desembargador Andrade,
que foi criticado pelo reitor por tê-la vencido. Depois da prisão, o desembargador recebeu Cancelliere em sua casa para um jantar a fim de levantar-lhe o moral. Cancelliere estava sob efeito de remédios psiquiátricos e o que falou foi para narrar o que passou na penitenciária. O desembargador disse a respeito do amigo reitor que ele foi vítima de um sistema hoje existente no Brasil que condena sem defesa, clamorosamente contrário à Constituição. Senhores, esse Brasil que estamos vivendo mete medo. Dá medo. O poder exagerado a algumas instituições nos deixam à mercê de uma ditadura que nem tem nome. Porque na ditadura militar eram os militares, mas agora são civis praticando essas barbaridades em nome de uma justiça que não tem julgamento e que é cumprida a toque de caixa sem que o poder judiciário tenha se pronunciado. Quem tem vergonha, depois de estar exposto a essa execração pública, morre junto com as barbaridades que lhes fazem, porque a vergonha é tão grande que o ser humano deixa de viver. Transforma-se num zumbi, porque procura dentro de si uma culpa e não a encontra. Quantas pessoas já experimentaram esse tipo de justiçamento diante de decisões atabalhoadas, errôneas, brutais, sem que lhes ouvissem a voz? Estamos numa era em que a loucura e a procura de culpados superam a razão da lei e do poder judiciário. Se é assim, melhor seria então uma ditadura, porque dela sabemos de suas brutalidades, mas não esperamos que essas brutalidades nasçam de pessoas que, como nós, lutaram contra os açoites da ditadura. Diante de toda a brutalidade e injustiça, a vida passou a desinteressar àquele homem de 59 anos que durante toda a sua vida primou pela educação, pela seriedade, pela honestidade e conduta. Portanto, mataram-no, assassinaram-no como se mata a um cordeiro. Pior, mataram seu espírito, a sua alma. O corpo passou a ser apenas um apêndice de algo que não lhe interessava mais. Cancelliere, o reitor, foi mais um dos muitos cordeiros que se fabricam com essas operações espetaculosas que, ao frigir dos ovos, não condenam ninguém, a não ser a morte pessoal, àqueles que se envergonham das humilhações passadas sem motivos, deixando de lhe interessar a vida, porque tudo o que foi preservado virou fumaça diante da irresponsabilidade de alguns investidos pela força do cargo que está sendo ocupado. Esse Brasil eu não conheço. E se conheço, não é o que quero para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos cidadãos.
envergonho-me de dizer isto, mas o Brasil, como está, caminha como caminhavam os condenados à morte na Revolução Francesa, que eram levados às masmorras ou aos campos das guilhotinas mediante falsas e frágeis acusações, conforme descreve esse tipo de martírio o escritor e jornalista Victor Hugo no livro Confissões de um Condenado à Morte. Cancelier, o reitor, viverá para sempre nas nossas memórias como um mártir desse país que descamba para a violência e justiçamento institucional descabido e desregrado, sendo que nosso povo inerte assiste, aplaude e até colabora, até que lhe chegue também o seu momento. Infelizmente, é isso. Bom dia.